Hoje é só uma conversa tranquila. Sempre ça. Como se fosse um momento para respirar um pouco por dentro. Sem necessidade de resolver nada agora. Tem dias em que a vida continua andando, mas por dentro alguma coisa fica voltando. Lembrança. Pessoas que passaram. Momentos que marcaram. Histórias que ficaram pelo caminho. E que, de vez em quando, ainda aparecem na mente. E nem sempre isso vem como dor forte. Às vezes é só um peso leve. Uma saudade silenciosa. Como se o coração ainda estivesse tentando organizar o que o tempo mudou. Tem pessoas que fizeram parte da vida e já não estão mais por perto. Outras que se afastaram. Outras que seguiram caminhos diferentes. Mas todas elas, de algum jeito, continuam existindo dentro da memória. E junto disso tudo, tem a vida de hoje chamando atenção. Trabalho, ideias. Recomeçou. Talvez um canal. Talvez um trabalho com arte. Talvez algo novo que ainda nem tomou forma direito. E tudo isso junto pode dar uma sensação estranha. Como se por dentro tivesse muitas direções ao mesmo tempo, mas pouca sensação de eixo. Não porque a pessoa está perdida, mas porque está em transição. E transição não é um lugar fácil de viver. Porque o passado ainda fala. O presente exige presença. E o futuro chama com possibilidades. E no meio disso tudo, o coração vai tentando acompanhar. Tentando entender. Tentando não se perder. Mas talvez hoje não seja sobre decidir tudo. Nem sobre entender tudo. Nem sobre resolver tudo. Talvez seja só sobre não se abandonar por dentro. Respirar um pouco mais devagar. Olhar a vida sem tanta cobrança imediata. Deixar o peito baixar um pouco. Tem coisas que não precisam ser resolvidas agora. Só precisam não ser carregadas sozinhas o tempo todo. E nesse momento, lembra do que está escrito no Salmo 42, 5 porque estás abatida. Minha alma, espera em Dieu, pois ainda o louvarei. Talvez essa seja a direção de hoje. Não pressa, não peso, mas espera e reencontro. Porque nem tudo que está dentro precisa ser resolvido imediatamente. Algumas coisas só precisam de tempo. De silêncio. De cuidado. E se existe esse movimento de lembranças, de caminhos, de saudade de ideias. Isso também faz parte de estar vivo. Mas a vida não precisa ser vivida em confusão constante. Ela também pode ser vivida em reencontro. Reencontro com o próprio ritmo. Com o próprio tempo. Com o próprio eixo. E talvez hoje o mais importante não seja avançar rápido, mas voltar um pouco para si. Só isso já muda muita coisa por dentro. E tem algo mais profundo acontecendo por dentro disso tudo. Às vezes vem uma lembrança de alguém. E não é só saudade. É como se aquele espaço ainda existisse dentro da mente e do coração. Mesmo com a vida já tendo seguido em frente. Ou então surge aquela sensação de ter muitos caminhos possíveis, mas nenhum totalmente firme ainda. Ideias, trabalho. Recomeçou. Talvez um canal. Talvez um trabalho com arte. Talvez algo novo que ainda está nascendo devagar por dentro. E quando tudo isso aparece junto, é fácil tentar se organizar na pressa. Querer resolver tudo. Pensar demain. Começar coisas novas. Mas por dentro continuar com aquela sensação de desalinhamento. Não é falta de capacidade. Não é falta de força. É só o coração ainda tentando se reorganizar depois de tantas fases vividas. Porque o passado não desaparece de uma vez. Ele vai se ajeitando aos poucos dentro da gente. Versões antigas de si mesmo. Lugares que ficaram para trás. Pessoas que marcaram. Momentos que não voltam mais.
Tudo isso ainda conversa dentro da memória. E isso pode dar a sensação de estar um pouco fora do lugar. Como se o presente ainda estivesse se encaixando devagar. Mas não é porque algo marcou que precisa aprender. Dá para lembrar e seguir. Dá para sentir saudade e ainda assim construir. Dá para ter vivido muito e ainda assim recomeçar por dentro. Só que isso não acontece rápido. É um processo. Como quem arruma uma casa aos poucos. Sem pressa. Sem cobrança. Só organizando um canto de cada vez. E nesse processo, tem uma verdade que sustenta por dentro. Como diz o Salmo 3, 4 e 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E somildatio. Porque não existe caminhada emocional onde Deus esteja distante. Mesmo na confusão. Mesmo na saudade. Mesmo quando parece que nada está totalmente no lugar ainda. E talvez o que esteja faltando hoje não seja a resposta imediata. Mas reencontro com o próprio ritmo. Com o próprio eixo. Com a própria calma. Porque quando o interior começa a se alinhar, o resto da vida também começa a fazer mais sentido. E aos poucos, o peso vai dando lugar à clareza. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti o coração com todas as suas lembranças. Tu conheces cada história que passou pela vida, cada pessoa que marcou, cada presença que trouxe alegria e também cada ausência que deixou silêncio por dentro. Há coisas que ficaram guardadas aqui dentro por muito tempo, sentimentos que não foram totalmente compreendidos. Saudades que aparecem de repente. E lembranças que ainda mexem com o interior. E agora eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Traz cura emocional sobre aquilo que ainda pesa. Aquilo que ainda aperta. Aquilo que volta como pensamento e mexe com o dia sem avisar. Que a tua paz alcance cada parte da memória que ainda dói. Como está escrito no Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Que essa palavra não seja só lida, mas sentida por dentro agora. Senhor, visita também os caminhos da vida de hoje. Quando houver confusão diante de tantas possibilidades. Trabalho, ideias, projetos, recomeços. Traz direção calma. Sem ansiedade, sem pressa. Sem medo do futuro. Apenas clareza no tempo certo. Ajuda o coração a se reorganizar por dentro. Ajuda a não viver preso no que passou, mas também não perdido no que ainda está chegando. Ensina a viver o presente com equilíbrio. E que cada lembrança seja colocada no lugar certo dentro da alma. Sem dor constante. Sem peso excessivo. Apenas com paz. Que a vida volte a ter eixo. Que o interior volte a ter descanso. Que a mente encontre silêncio onde antes havia confusão. E que, mesmo no meio de tantas mudanças, haja uma certeza firme, não se está sozinho nesse processo de reconstrução interna. Que venha a cura. Que venha equilíbrio. Que venha direção. E que o coração aprenda, aos poucos, a caminhar em paz novamente. Amém. Se essa oração chegou até aqui, fica mais um instante em silêncio. Não corre para sair desse momento agora. Deixa tudo isso que foi falado ir assentando por dentro com calma. Sem pressa. Sem voltar direto pro barulho da vida lá fora. Porque quando o coração é tocado assim, ele não muda só por ouvir palavras. Ele muda quando tem espaço para respirar depois delas. Talvez vieram lembranças. Talvez veio saudade. Talvez veio aquela sensação de vida passando rápido demais. Ou até aquela mistura de caminhos e ideias que ainda não se encaixaram totalmente.
Mas não precisa fugir disso. Isso não é confusão sem sentido. É só um interior em processo de reorganização. E esse processo não acontece de uma vez. Se tem dias em que parece que o passado ainda fala alto, ou que o futuro parece grande demais, volta pro simples. Volta pro agora. Volta para a respiração. Pro que é possível hoje. Pro próximo passo, não para todos os passos de uma vez. Se existe algo te chamando, um canal, um trabalho com arte, um recomeço, uma nova forma de viver, não precisa resolver tudo hoje. Só não se perde de ti no meio disso. Porque o mais importante não é ter tudo definido. É não abandonar o próprio caminho enquanto ele ainda está se formando. E se essa oração te ajudou de alguma forma, deixa ela voltar quando precisar. Não como obrigação, mas como um lugar de pausa, de reencontro, de reorganização por dentro. E guarda isso com calma no coração. O passado pode existir sem te prender. E o presente pode ser vivido sem te sufocar. Deus não te chama para confusão. Ele te chama para alinhamento, para cura, para equilíbrio. Então segue o teu dia mais leve, mais pressante, mais inteiro por dentro. E se precisar, volta aqui de novo. Porque esse caminho não precisa ser feito sozinho.